Que a nossa retaguarda, Deus abençoe a todos os senhores, a receptividade muito calorosa, Deus abençoe os senhores de uma forma especial. Por onde eu passar eu vou falar da receptividade dessa igreja aqui, muito calorosa. Deus continue abençoando os senhores de uma forma extraordinária. Estamos vindo da capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis. Passamos ali em São Paulo, pregamos no setor 42 do Belém, no setor 66. Agora estamos aqui e estamos com destino à Bahia. Glória a Deus. Meus irmãos, quantos localizaram o capítulo de número 17, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, quantos localizaram? Digam amém. Amém. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que por esses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali eles te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão com carne pela manhã, como também pão com carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Podeis tomar assento? O tempo em Samaria era um tempo de crise, porque Jezabel havia casado-se com Acabe e apresentado a Acabe um ídolo, um deus pagão por nome de Baal. Os profetas se apostataram, o povo estava vivendo numa dubiedade, ao ponto de eles não saberem mais a quem servir, se a Deus ou se a Baal. O tempo em Samaria era um tempo de crise, e naquele tempo Deus decidiu levantar um homem, mas o tempo era de crise, mas Deus decidiu levantar um homem, mas o tempo era de crise. Mesmo o tempo sendo de crise, Deus decidiu levantar um homem. E quando Deus decide levantar alguém, um tempo de crise não pode impossibilitar que Deus levante quem Ele decidiu levantar. O tempo de crise não pode ser uma barreira para impedir Deus levantar quem Deus decidiu levantar. O tempo de crise não pode ser empecilho para Deus levantar quem Deus decidiu levantar. Não importa em que tempo você está, e mesmo se o tempo em que você está vivendo seja um tempo de crise, se Deus decidiu te levantar, o tempo de crise não pode impedir que Deus te levante. O homem que Deus decidiu levantar foi Elias. Elias, o tesbita. A expressão tesbita de Tisbe. Tisbe, o lugar aonde Elias morava. Tisbe era um lugarejo,
Tisbe era um lugar pequeno. O homem que Deus decidiu levantar, ele morava em um lugar pequeno. Mas Deus havia decidido levantar Elias. Mas Elias morava em um lugar pequeno. Quando Deus decide levantar alguém, para Deus pouco importa o tamanho do lugar aonde esse alguém mora. Para Deus pouco importa o tamanho do lugar que essa pessoa congrega. Para Deus pouco importa o tamanho da geografia, aonde está a planta dos pés daquele ou daquela que Deus decidiu levantar. Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. A expressão dos moradores é a ideia que da onde Deus tirou Elias tinha mais gente. Que da onde Deus escolheu Elias tinha mais gente. Mas Deus escolheu Elias. Da onde Deus te chamou, da onde Deus te tirou, tinha mais gente. Mas Deus te escolheu. Você não está aqui porque você é melhor do que ninguém. Você não está aqui porque você é mais bonito ou bonita do que alguém. Você está aqui porque Deus quis te chamar. E da onde Deus te tirou? Se tivesse alguém aqui no seu lugar, talvez estaria até fazendo melhor do que eu e do que você, mas Deus nos escolheu. Dos moradores de Gileade. A expressão Gileade, segundo a geografia bíblica, era uma região de montes. Elias morava em cima dos montes. O homem que Deus decidiu levantar, ele estava em cima dos montes. Monte é a ideia de oração. Porque quando Deus decide levantar alguém, esse alguém que Deus decidiu, Deus não vai buscá-lo em qualquer lugar. Deus vai buscá-lo na oração. Alguém que Deus decidiu levantar, Deus não vai buscá-lo nas esquinas. Deus vai buscá-lo na oração. Alguém que Deus decidiu levantar, esse alguém não está na casa do vizinho, batendo papo e enchendo a barriga de biscoito. Deus vai buscá-lo na oração. E Deus deu uma missão para Elias, porque todos aqueles que Deus chama, Deus tem uma missão. Você não está aqui à toa nessa noite. Você não está aqui só para ficar estacionado e de braços cruzados. Deus te chamou porque para você Deus tem uma missão. Elias desceu das cadeias montanhosas de Gileade e apresentou-se a Acabe e profetizou dizendo: vive tu, em cuja presença eu estou, que por esses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Essa foi a profecia de Elias, mas veja como ele começa. Primeiro, vive o Senhor dos exércitos. É uma ideia
de uma convicção plena que Elias tinha de que Deus estava vivo. Porque não adianta só profetizar, é preciso ter essa convicção de que no nome daquele que você está profetizando, ele está vivo. Não é só profetizar da boca para fora, não é só profetizar aleatoriamente, é preciso ter essa convicção de que o Senhor vive. Segundo, em cuja presença eu estou. É a ideia. Eu não estou só profetizando, eu estou na presença daquele que vai fazer cumprir o que eu estou profetizando. Porque não é só profetizar, é também estar na presença daquele que vai fazer a profecia se cumprir. Tem gente que é bom para profetizar, mas tem dificuldade de estar na presença do Todo-Poderoso. Profetizar é fácil. Abrir a boca e dizer: eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre o seu casamento, é fácil. Difícil é estar na presença daquele que vai fazer a profecia se cumprir. Quando Elias profetizou para Acabe, versículo de número 2, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, porque toda palavra que vem do Senhor, ela vem dizendo alguma coisa. É impossível dizer que Deus falou, sendo que o que Deus falou não disse nada. Toda palavra do Senhor, ela está dizendo alguma coisa. Veio a palavra do Senhor a ele dizendo. Aí tem crente que diz: Deus falou, hoje Deus falou. E quando você pergunta o que Deus falou, ele não sabe o que Deus falou. Então não foi Deus quem falou, porque quando Deus fala, o que Deus fala está dizendo alguma coisa. E veio a ele a palavra do Senhor dizendo: sai-te daqui e vira-te para o Oriente. A expressão Oriente é a ideia de uma direção. Você vai sair daqui e vai nessa direção. Porque Deus não perguntou ao profeta se ele queria ir naquela direção. Porque profeta, pastor Bruno, não se manda, mas quem manda no profeta é Deus. Deus não vai perguntar para o profeta se ele quer ir. Deus vai mandar ele ir, porque quem manda no profeta é Deus. Quem manda no crente é Deus. O apóstolo Paulo disse assim: já não vivo mais eu. Se eu não estou vivo, eu estou morto. A ideia do que Paulo estava dizendo: eu estou morto. Mas ele disse assim, pastor: mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo: eu não vou mais para onde eu quero, eu vou para onde Cristo dá a direção. A direção é essa aqui, Elias. Vai na direção que eu estou te dando. A direção que Deus estava dando para o profeta poderia não ser a direção que ele queria ir, mas era a que Deus estava dando. A direção pode não ser a que você queria ir, mas é a que Deus está te dando. E a melhor direção não é a que você queria ir.
A melhor direção é a que Deus está te dando. Então vai na direção que Deus está te dando. Vai na direção que Deus está te dando. Larga essa direção de lado que você queria tomar e ouve a voz do Senhor nesta noite. Vai na vai na direção que eu estou te dando. A direção pode não ser a que você quer ir, mas é a que Deus está te dando. Porque quem conhece o seu amanhã é Deus. Então vai na direção que Deus está te dando. A direção é essa aqui, Elias. Vai na direção que eu estou te dando. Porque se você for na direção que eu estou te dando, eu sou contigo. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou na sua frente. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou aplanando o caminho para você passar. Se você for na direção que eu estou te dando, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não serás atingido. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou abrindo as portas para você passar. Se você for na direção que eu estou te dando, os demônios não lhe resistirão. Se você for na direção que eu estou te dando, a nuvem da minha glória vai sobre ti. Se você for na direção que eu estou te dando, eu vou na sua frente, garantindo a vitória. Se você for na direção que eu estou te dando, a macumba não vai pegar. Se você for na direção que eu estou te dando, Eli, Levi, Reci, Limi, Elebeco, Lemesicu, Minericu, Labarashi, Elandoco, Lemi, Levi, Esi, Emi, Alandoroki, Miteri, Kilibori, Miricanduri, Mite, Aprabandu, Comenevi, Esi, Emi. Mas você precisa ir na direção que eu estou te dando. Nessa direção aqui, você vai para o Querite. E quando você chegar no Querite, se esconde. É a ideia. Eu quero que você fique escondido. E quando é Deus que esconde, irmão, ninguém acha. Quando é Deus quem está escondendo, não adianta querer se aparecer. Quando é Deus quem está escondendo, não adianta querer colocar luz de neon para dizer que chegou. Não adianta querer que o pastor te vê, porque quando Deus esconde, está escondido e ninguém acha. Agora tem ao contrário. Quando Deus decide revelar, ninguém esconde. Você vai para o Querite e chegando lá se esconde. Porque eu já ordenei aos corvos que ali eles te sustentem. Você vai para o Querite porque eu vou te sustentar ali. Ali é a ideia do lugar para onde Deus estava mandando ele ir. Eu vou te sustentar ali. Porque tem crente que não vê mais o sustentáculo de Deus. Porque Deus manda ele ficar ali, ele fica lá. Deus manda ele ficar ali, ele está para lá de Bagdá. Você precisa estar ali. Ali é a ideia do centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te sustenta.
eu vou te sustentar ali. Pode ir para o Querite, porque eu já ordenei aos corvos. Eu já dei uma ordem aos corvos. Elias, eu não pedi um favor aos corvos. Elias, eu dei uma ordem aos corvos. Pode ir para o Querite, porque eu já dei uma ordem aos corvos. E ordem de Deus não pode ser revogada. Ordem de Deus não torna atrás. Uma ordem dada por Deus, ela tem que se cumprir no tempo e no espaço, porque não é a ordem de um homem, não é a ordem do presidente da República, é a ordem do Deus Todo-Poderoso. Já há uma ordem liberada para você, já há uma ordem liberada para você. Fica tranquilo, fica tranquila, já há uma ordem liberada para você. Você veio aqui nessa noite só para ouvir isso. Já há uma ordem liberada para você. Os demônios vão sair da frente, o advogado vai te ligar. Já há uma ordem liberada para você, já há uma ordem liberada para você. Ele me coleme levi esse me cominesse falando rominelesi. Já há uma ordem liberada. Eu já ordenei aos corvos. A expressão ordenei é a ideia de uma conversa, porque quem está dando uma ordem está conversando. Elias, você vai para o Querite, porque eu já conversei com os corvos. E a primeira coisa que eu falei para os corvos é o endereço da onde você vai estar. Vai para o Querite e fica lá, porque os corvos já conhecem o seu endereço. Ou é a ideia de que o que é seu vai chegar no seu endereço. Fica tranquila, irmã, o que é seu vai chegar no seu endereço. Fica tranquilo, irmão, o que é seu vai chegar no seu endereço. Urime colabara cheia. Os correios da serra podem até errar o seu endereço, mas corvos que receberam uma ordem de Deus, eles não erram o endereço. O que é seu vai chegar. Eu já ordenei aos corvos. A expressão corvos é plural, é mais de um. A expressão corvos é plural, e o texto nos dá uma ideia de que era mais de um. Quantos? Eu não sei. O texto só me dá respaldo para dizer que era mais de um. Quantos? Eu não sei. E os corvos iam levar para o profeta pão com carne. Por isso que Deus nos revela a quantidade de corvos. Porque Deus disse: eu vou te sustentar ali. E o sustentar de Deus a princípio não era dar a Elias o que ele queria, mas o que ele precisava. O sustentar de Deus a princípio não é te dar o que você quer, mas o que você precisa. Tem crente que ainda não entendeu isso. Quando Deus disse: eu vou te sustentar, a princípio não é te dar o que você quer, mas é o que você precisa. Elias no Querite, quando estivesse com fome, quem está com fome precisa o quê? Comer. Por isso que o texto não revela a quantidade de corvos, porque o que ia chegar para Elias no Querite era pão com carne. E dependendo de pessoa para pessoas, tem gente que eu já vi comer até 10 pão, irmão.
Tem gente que só aguenta comer 2. Tem gente que só aguenta comer 5. É por isso que o texto não revela a quantidade de corvos. Porque se for eu mesmo que estou naquele querite, para mim 2 pães estava bom. Mas tem crente que come 5. Mas se Deus falou que vai sustentar, chega a 5 pães com carne. E para quem come 10, fica tranquilo que não vai dormir com fome. Deus manda 10 pães com carne. O que você precisar no querite, Deus vai mandar. Eu já ordenei aos corvos. Por que que naquela época, onde havia tanta gente, Deus decidiu usar corvos? A expressão dos moradores e a ideia de que tinha muita gente. Porque Deus decidiu usar corvos, primeiro, porque corvos são pequenos. Deus não usa quem é grande. Deus só usa quem é pequeno. Não na estatura física, mas no coração. A segunda razão, Deus escondeu o profeta. E o que Deus esconde ninguém acha. Por que que Deus decidiu usar corvos e não homens? Porque os homens, ao levar comida para o profeta e regressarem, os homens deixavam rastro. E o profeta poderia ser achado por causa do rastro dos homens. Aí Deus vai usar corvos, porque corvos não deixam rastro. Deus não vai usar homens para você. Deus vai usar corvos, porque corvos não deixam rastro. O homem te ajuda e joga na sua cara. Os corvos não deixam rastro. Ei, de Colemi Levi. Os homens te ajudam e batem no peito, foi eu que ajudei. Os corvos não deixam rastro. Os corvos, quando ele chega na tua casa, porque Deus está mandando, ele te ajuda e ainda diz assim, ó, não diga que foi eu. Quando alguém te ajudar e dizer assim, não diga que foi eu, você se lembra dessa mensagem. Aqui é os corvos que Deus está mandando. E corvos no texto é plural. Quando o primeiro chegar, você fica esperto porque vai chegar mais. Não é só uma bênção que Deus tem para você, Deus tem mais de uma. A terceira razão porque Deus usou os corvos. Segundo a ciência que estuda as aves, a estrutura óssea de um corvo é de 1,4, é mais ou menos isso aqui, ó, 1,4. Uma estrutura pequena. Mas quando Deus quer usar, para Deus pouco importa o tamanho da sua estrutura. Deus usa quem tem uma estrutura grande, mas também é poderoso para usar quem tem uma estrutura pequena. Não se sinta inferior a ninguém. Deus te chamou e vai te usar, mesmo com uma estrutura pequena. A quarta razão, segundo a ciência que estuda os corvos, ou as aves, a velocidade de um corvo é de 80 km por hora. Se Elias tivesse a oportunidade de conversar com Deus e pedir a Deus que o que era dele viesse por uma outra ave, Elias dizia, Senhor, manda por uma águia. Porque segundo a ciência que estuda as aves, a velocidade de uma águia é de aproximadamente 300 km por hora. É a ideia, chegava rápido. Aí Deus também lhe responderia, não, meu filho, o que é seu não chega na velocidade que você quer. O que é seu vai chegar na velocidade que eu quero. O que é seu vai de corvo. O que é seu está indo de corvo. Não chega na velocidade que você quer, mas na velocidade que eu quero. Mas glorifique a Deus porque está vindo. Está vindo de corvo, mas está vindo. Grande comené-se. Está vindo a 80 km por hora, mas está vindo.
eu já ordenei aos corvos que ali eles te sustentem. Versículo de número 3. Então foi e fez conforme a palavra do Senhor. Então ele foi e obedeceu da forma que Deus mandou. Porque tem crente que é bom para ouvir, gosta de ouvir, mas na hora de colocar em prática, ele não coloca em prática, é do jeito que ele ouviu. Ele foi e fez da forma que Deus falou. Tem crente que vai e faz pela metade o que Deus falou. Ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. E quando Elias estava no Querite, pela manhã o profeta com fome. Quem está com fome precisa o quê? Comer. Comer o quê? Comer. Um pão com carne serve? Serve. Pão com carne pela manhã. À tardezinha um profeta com fome. Quem está com fome precisa o quê? Comer. Comer o quê? Alguma comida. Pão com carne serve? Serve. Pão com carne ao entardecer. Terça-feira de manhã, um profeta com a barriga roncando, estava com fome. Quem está com fome precisa o quê? Comer. Comer o quê? Comer comida. Um pão com carne serve? Serve. Lá vai pão com carne de manhã. Terça tardezinha, pão com carne. Quarta-feira de manhã, um profeta com fome. Está com fome? Quem está com fome precisa o quê? Comer o quê? Comida. Pão com carne serve? Serve. Pão com carne pela manhã. Pão com carne ao entardecer. Quarta-feira, pão com carne pela manhã. Pão com carne ao entardecer. Quinta-feira, pão com carne pela manhã. Pão com carne ao entardecer. Sexta-feira, entrando o final de semana, poderia vir alguma coisa diferente, mas quem está no Querite não escolhe o que comer. Quem manda é Deus. Pão com carne pela manhã, pão com carne ao entardecer. Hei de cume neregasse. Nesse Querite Deus vai te ensinar que a princípio não é o que você quer, mas é o que você precisa. E quando o profeta tinha sede, o texto diz: e bebia da água do ribeiro. Porque quem está com sede precisa o quê? Beber. Beber o quê? Beber água. Aí fica crente no Querite sonhando com coca, uma coca gelada. Pode até sonhar, mas vai beber da água do ribeiro. Porque a princípio não é o que você quer, é o que você precisa. E no Querite Deus precisa te ensinar isso. Passados os dias, o ribeiro secou. Primeiro, por que que o ribeiro secou? Quando Deus manda Elias ir para o Querite, Deus manda de forma proposital. Porque Deus sabia que o ribeiro ia secar. E por que Deus mandou proposital? Porque Deus é que mandou Elias profetizar. Quando Elias profetizou, Deus então mandou ele para o Querite, sabendo que o Querite ia secar. Porque para Deus profeta só é profeta quando ele vive o que profetiza. Quando ele profetizou que não ia chover, é a ideia, vai secar tudo. Então Deus disse: então vai para o Querite, porque você precisa viver o que você profetizou. Porque para Deus profeta só é profeta quando ele vive o que profetiza. Para Deus pregador só é pregador quando ele vive o que prega. Para Deus cantor, cantora só é cantor e cantora quando ele vive o que canta. Porque pregar é fácil, difícil é colocar em prática o que se pregou. Cantar é fácil, difícil é colocar em prática o que está cantando. O ribeiro secou. Segundo, quem deu a direção a Elias para ir para o Querite? Deus. Elias estava na direção de Deus. Mesmo estando na direção de Deus, o ribeiro secou.
Então essa ideia de que se eu estou na direção de Deus, tudo tem que dar certo, está errado. Elias estava na direção de Deus, mesmo estando na direção de Deus, o ribeiro secou. O fato do ribeiro secar não significa que você perdeu a direção de Deus. Você está na direção de Deus. O fato da porta se fechar não significa que você não está mais na direção de Deus. Você está na direção de Deus. O problema é que mesmo nós estando na direção de Deus, o ribeiro pode secar, a porta pode fechar, alguma coisa pode dar errado, mesmo nós estando na direção de Deus. Quando o ribeiro secou, Elias não se precipitou. Você não pode se precipitar e sair sem direção, porque o ribeiro secou. Você está na direção de Deus e precisa continuar na direção de Deus, porque crente não anda só na direção de Deus quando o ribeiro está cheio. Crente anda na direção de Deus também quando o ribeiro seca. Então você precisa continuar na direção de Deus. Não se precipite, não tome nenhuma decisão, porque você viu o ribeiro seco. Você precisa continuar na direção de Deus. Em seguida, Deus vai mandar o profeta sair do Querite. Mas se Deus quisesse que o profeta ficasse, mesmo com o ribeiro seco, quando o profeta estivesse com sede, Deus iria lhe dar água. Porque Deus não tem nada com o ribeiro que secou, Deus tem com quem está na direção dele. Se você está na direção de Deus, para Deus pouco importa esse ribeiro que secou. Quando você estiver com sede, Deus vai te dar água. Pastor, da onde Deus vai tirar água? Aí não é, eu nem sei, e não é problema meu, e não é problema seu, isso é problema de Deus. Mas se Ele quiser, Ele faz sair água da pedra, porque Ele é Deus. Então não saia da direção de Deus, porque não vai faltar água para você beber. Mesmo com o ribeiro seco, não vai faltar pão com carne. Não saia da direção de Deus, porque mesmo com o ribeiro seco, não vai faltar uma porta aberta para você entrar. Não saia da direção de Deus, porque ainda que o ribeiro secou, Deus é poderoso para te curar. Não vai faltar cura. Não saia da direção de Deus, mesmo com o ribeiro seco. Deus é Deus de livramento. Não saia da direção de Deus, porque mesmo com o ribeiro seco, Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te protege. Não saia da direção de Deus, ainda que o ribeiro secou, Ele é poderoso. Ele levi esse emilocomine, ele betule miquela vai assumine, ralando cumineregasse. Se coloquem de pé. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, essa foi a palavra que o Senhor me revelou nessa tarde.